Irmãos, enquanto as crianças vão saindo, gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos 12, versículo 30 e 31. Marcos 12, Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Ok, nós vamos fazer a leitura deste texto. Daqui a pouco eu vou dizer o motivo, então, porque a gente está lendo esse texto. E vamos continuar com o nosso estudo da semana passada. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, o maior dos mandamentos é este. Nós vamos orar, então, mais uma vez, para que Deus abençoe a sua santa palavra. O estudo da sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos expostos a um texto como este. É um texto fundamental e versículos como estes, texto como este, resume todo o Velho e o Novo Testamento. E nós sabemos disso, porque nisto consiste toda a lei. Amarmos a Deus sobre todas as coisas e também amarmos o nosso semelhante, o nosso irmão, a pessoa que está do nosso lado, seja quem for ela, acima de nós mesmos. Quero pedir que o Espírito de Deus nos impulsione a isso, nos instrua a cada dia para que nós possamos entender este mandamento, que possamos praticar esse mandamento. Ele está sobre nós e ele está entre nós para que possa ser praticado. E todos nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo para podermos praticar, e todos nós também, na nossa consciência cristã, precisamos tomar a decisão de praticá-lo. Quero agradecer ao Senhor por todos os irmãos que estão aqui e desejamos ouvir a voz do Senhor nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok. Esse texto de Marcos 12, ele é a nossa divisa, ou seja, é o tema da igreja. Nós estamos trabalhando com isso, daqui a pouco a gente vai colocar uma faixa ali para falarmos sobre isso. Amar a Deus e amar o próximo. Então, esse é o grande objetivo da nossa vida. Nós amamos a Deus quando nós adoramos a Deus, quando nós lemos a sua palavra, quando meditamos na sua palavra, quando praticamos o ato de adoração a Deus. E nós amamos o próximo quando nós nos voltamos para o próximo. Essa semana eu estava pensando sobre uma palavra que talvez também traduza o que quer dizer o mandamento, né, de amar o próximo. É o cuidado. Nós somos chamados para cuidar do nosso irmão. Nós somos chamados para cuidar do próximo. Então, essa é a nossa tarefa. Como nós cuidamos dos nossos irmãos? Ajudando nas suas necessidades, que na maioria das vezes não são necessariamente materiais, mas são espirituais, são emocionais. Então, nós somos chamados por Deus para cuidar dos nossos irmãos, das suas dificuldades, das suas deficiências.
E também somos chamados para cuidar das pessoas que não têm o Evangelho, no sentido de pregarmos o Evangelho. Então, talvez a palavra cuidado, ela traduza de uma maneira muito prática aquilo que Deus espera de nós. Então, nós precisamos amar a Deus, praticando adoração constante a Ele, e também nós precisamos cuidar do nosso irmão. Então, nesta manhã, eu diria que é isso que Deus quer que eu saiba, que nós saibamos, que nós somos chamados para cuidar uns dos outros. Agora, o motivo de nós falarmos sobre usarmos esses versículos é para trabalharmos o nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o irmão, é o nosso relacionamento com o irmão e o nosso relacionamento com Deus. E nós temos dificuldades na nossa comunicação com Deus, existem muitos ruídos. O pecado nos atrapalha, crenças erradas a respeito de Deus e da vida atrapalham o nosso relacionamento com Deus, mas também temos dificuldades para ter relacionamento com as pessoas. Nós temos dificuldades para nos relacionar dentro da nossa própria casa. O marido com a esposa com o marido, pais e filhos. Lá estão as nossas dificuldades. E elas são todas. Não há ninguém que não enfrente dificuldades nos relacionamentos familiares. Toda família tem o seu problema, tem a sua dificuldade. Isso acontece também dentro da igreja. Nós encontramos conflitos dentro da igreja ou em qualquer outro lugar. Então, tendo em vista o fato de que nós temos conflitos, e os conflitos precisam ser resolvidos para que nós possamos nos amar uns aos outros e amar a Deus, esse foi o propósito de nós darmos esses estudos, para que Deus trabalhe em mim, Deus trabalhe em nós, para que estreitemos o relacionamento com Ele e estreitemos o relacionamento com os nossos irmãos. Então, na semana passada, nós falamos sobre reações erradas na resolução de conflitos. E nós falamos sobre algumas atitudes que nós tomamos quando conflitamos. É impossível nós não conflitarmos. E por que nós conflitamos? Porque nós somos pessoas ruins? Não necessariamente, né? Mas porque nós somos pecadores. Nós pecamos, o pecado age em nós. Nós somos egoístas, a nossa tendência é de pensarmos em nós mesmos. E também não há ninguém que não enfrente luta com isso. E, portanto, nós precisamos de nos recorrer a questões práticas que nos ajudem a resolver os nossos conflitos. Então, algumas reações não bíblicas na resolução de conflitos. Nós citamos 5. Citamos a interrupção, quando duas pessoas estão conflitando, estão discutindo, e uma interrompe a outra, é uma atitude não bíblica. A outra é o julgamento precipitado, quando nós julgamos precipitadamente uma pessoa. Em terceiro lugar, julgamento de motivações, quando nós falamos que você fez isso contra mim por causa daquilo. Então você está julgando as motivações da pessoa. Essa também é uma reação não bíblica. Uma outra reação não bíblica para a resolução de conflito é a transferência de culpa, quando nós transferimos a culpa ou a responsabilidade para a pessoa. E depois nós falamos sobre as generalizações, né? Quando nós falamos que você faz sempre isso, você nunca faz aquilo, nada do que eu faço está certo, né? Essas são atitudes não bíblicas na tentativa de resolver conflitos e, na verdade, não resolve. Então, interrupção, julgamentos precipitados, julgamento de motivações, transferência de culpa, generalizações, são atitudes não bíblicas que não ajudam em nada na resolução de conflitos. E hoje nós vamos falar sobre mais algumas e vamos encerrar essa sessão sobre os motivos não bíblicos ou reações não bíblicas na resolução de conflitos. A sexta reação não bíblica é falar muito, é chamado de loquacidade. E a loquacidade é uma atitude pecaminosa. O texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 19, é um texto que pode ser usado para fundamentar essa prática. Provérbios, capítulo 10, no verso 19, eu posso ler aqui. Provérbios, já apareceu lá.
Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então, numa situação de conflito, talvez você possa se lembrar agora do momento em que você conflitou com alguém. Eu já conflitei também com alguém. Quando nós conflitamos, nós queremos falar o tempo todo. Nós não queremos dar ouvidos, nós queremos falar e falar e falar e falar. Nós interrompemos, nós fazemos comentários irrelevantes, nós não aceitamos alguma correção nesse sentido. Nós queremos, às vezes, mudar o foco da conversa e, nesse sentido, nós mostramos pouca consideração para às pessoas. Obrigado. Nós mostramos pouca consideração com o nosso interlocutor. Então, aí dá para nós aprendermos um princípio importante. No momento de um conflito, é melhor ficar calado. É melhor ficar calado, falar na hora certa, procurar conter-se e não falar muito. Foi feito um estudo a respeito de conflito de pessoas, dizendo que aquela pessoa que tem a tendência de falar mais, ela ocupa 75% do tempo do embate. Então, se o conflito dura 100 minutos, 75 minutos foi a pessoa que falou, né? Isso, na verdade, não resolve muito. Às vezes, um conflito entre pai e filho, mãe e filho, ou marido e mulher, uma parte pode pensar que quanto mais ele fala, mais vai resolver o conflito, mas não resolve. Às vezes, o falar muito pode complicar ainda mais o conflito. Falar muito em meio ao conflito pode denotar duas coisas, três coisas pelo menos. Pode denotar egoísmo, pode denotar indelicadeza e pode denotar orgulho. Então, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós não somos comprometidos com palavras grosseiras, nós não somos comprometidos com a indelicadeza, com a rudeza. Então, o melhor caminho a tomarmos é não falarmos muito. É certo não falarmos no conflito? Não, nós temos que falar, né? Porque quando nós também nos calamos, nós vamos falar daqui a pouco, o calar no conflito é uma forma de querer controlar. Então, é necessário falar, mas falar de maneira comedida. Falar na hora certa, no momento certo. É melhor ouvir e depois falar. Então, a sexta reação não bíblica no meio de um conflito é falar muito. A sétima reação não bíblica no meio de um conflito é o que nós chamamos, ou que chamam de sarcasmo mordaz. Será que nós podemos dizer que o sarcasmo é pecado? O que é que você acha? O sarcasmo é necessariamente pecaminoso? O que os irmãos acham? O que é o sarcasmo? Ele é necessariamente pecaminoso? Você sabia que a ironia é um tipo de sarcasmo, né? A ironia é quando você faz uma proposição contrária daquilo que você quer dizer, para dizer o contrário, né? E ela não é uma atitude mentirosa, porque é entendido claramente o que a pessoa está dizendo. O texto de 1 Reis, capítulo 18, no verso 27, fala sobre, é um texto que mostra o sarcasmo. 18, 27. 1 Reis 18, 27. Então, preste atenção nas palavras do profeta Elias. Ele diz assim: e sucedeu que, ao meio-dia, zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Então, se você ler com atenção, perceberá nos verbos que Elias está praticando um sarcasmo. Ele foi sarcástico. Ele foi sarcástico
naquele momento em relação ao deus Baal, né? Então, o sarcasmo e a ironia são figuras de linguagem usadas amplamente no Velho Testamento e no Novo Testamento para poder transmitir verdades, né? Jesus utilizou-se de sarcasmo algumas vezes, utilizou-se de ironia. O apóstolo Paulo também utilizou-se de ironia. Por exemplo, o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11 a 16, ele mostra também ironia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11 ao 16. 2 Coríntios, olha como ele começa. Ele já começa com sarcasmo. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes a isso. Olha as palavras de Paulo, né? Ele vai dizer assim: eu fui um idiota, né? Eu fui um idiota em me gloriar. Vós me constrangestes, vocês promoveram isso, vocês provocaram isso em mim. Porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então veja, essa palavra excelente significa super apóstolo. Então veja o que ele está dizendo: visto que em nada fui inferior aos super apóstolos, ainda que nada sou. Ele está usando de sarcasmo. Continuando, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado, perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os filhos, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aí ele mostra agora o seu sarcasmo. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Ele usa de sarcasmo nessa conversa, então, com os irmãos da igreja de Corinto. Agora, o sarcasmo na Bíblia, ele tem um propósito didático, ele tem um propósito pedagógico, de ensinar uma verdade. Assim como Jesus usava uma parábola para ensinar uma verdade, ele usava também de ironia para ensinar uma verdade. Agora, o sarcasmo contumaz é aquele sarcasmo que nós usamos para diminuir a pessoa. Então, esse é um sarcasmo nocivo. Por exemplo, quando no período pós-exílio, quando Neemias e Esdras voltaram para a reconstrução dos muros de Jerusalém, a Bíblia nos fala sobre Tobias e Sambalate, que eram dois opositores à obra de Deus. Eles foram sarcásticos, né? Eles foram irônicos, dizendo que, construindo o muro, passando por perto uma raposa, o vento da raposa destruiria aquele muro. E isso era um sarcasmo, é uma forma de sarcasmo. Então, o sarcasmo é uma forma também, é uma reação não bíblica no momento de resolver um conflito. Maridos e mulheres têm essa tendência, né, de agirem com sarcasmo um contra o outro no momento de resolverem um conflito. Então, falar muito na hora de um conflito não ajuda a resolver. É melhor procurar ter palavras mais comedidas, é melhor falar menos na hora de um conflito. O sarcasmo é uma reação não bíblica na resolução de conflito. E, em oitavo lugar, o desrespeito. O desrespeito é uma outra reação não bíblica no momento de resolver um conflito. Desrespeito é fundamentalmente uma atitude do coração, que está enraizada em pecados de orgulho e de egoísmo. O desrespeito é o pecado do qual brotam todos os outros tipos de pecados, como ressentimento, linguagem abusiva e ódio. E agora eu faço uma pergunta aos irmãos. Eu tenho certeza que todos nós sabemos, mas existe uma
uma definição bíblica para desrespeito, que ela talvez esteja mais perto daquilo que a Bíblia define como desrespeito. E eu pergunto aos irmãos, então, o que é desrespeito? Na sua visão, o que é desrespeito? Como que você define desrespeito? A definição que eu tenho, ela está, eu diria que é uma definição teológica, ela está mais perto daquilo que a Bíblia vê como desrespeito. Lucas. Desrespeito, na minha visão, é tirar a honra, né? Algo do gênero, né? Ok? Ok? Os irmãos podem falar e eu replico aqui, né? Sem problema. Acho que assim pode ser também, né? Se estiver longe do Lucas. O que é desrespeito? Ignorar é uma forma de desrespeito. O que mais? Preste atenção na definição que eu vou dar para desrespeito. Desrespeito, nós analisamos o desrespeito no aspecto muito superficial, né? No aspecto mais comportamental. Mas o desrespeito é um estado interno. O desrespeito é o pecado de não considerar os outros superiores a mim mesmo. Quando eu não considero alguém superior a mim, isso é desrespeito. Então, essa atitude interna de não considerar o semelhante acima de mim, desencadeia outras atitudes, porque o desrespeito não é o comportamento, o desrespeito não é necessariamente a forma como nós agimos por fora, mas é uma questão interna. É a convicção de que eu sou mais sábio, mais inteligente, mais atualizado, mais hábil do que o meu semelhante. Então, por exemplo, no conflito de marido e mulher, às vezes nós, maridos, desrespeitamos as nossas esposas, nos comportando como alguém que tem mais sabedoria, né? Tem mais inteligência. E às vezes, desrespeitando as nossas esposas, nós agimos com sarcasmo com os nossos filhos, porque temos mais experiência do que os nossos filhos. E às vezes nós, como filhos, nós desrespeitamos os nossos pais, achando que temos mais sabedoria, mais inteligência, que somos mais atualizados do que eles. Então, essa é uma questão que também não ajuda na resolução de conflito. O desrespeito despreza a ideia de se humilhar diante do nosso irmão, por conta do nosso irmão ou da pessoa com quem nós conflitamos. Então, o desrespeito é também uma atitude, uma reação não bíblica na tentativa de resolver o conflito. É bem provável que nada provoque mais a ira de uma pessoa do que o desrespeito. Então veja, todos nós podemos nos irar, certo? Quantos aqui já ficaram irados em algum momento da vida? Todos nós ficamos irados. Agora, nós temos que tomar o cuidado para não participarmos da ira do outro. Qualquer um de nós pode ficar irado, mas eu não posso contribuir para que a pessoa fique irada. Por exemplo, a Bíblia nos fala, para nós maridos, que nós não devemos irritar as nossas esposas. Não fala o contrário. A Bíblia não diz que a esposa não deva irritar o marido, mas diz que o marido não deve irritar a esposa. Então isso pode indicar para nós que nós maridos temos uma tendência, ou pelo menos uma facilidade, de provocarmos a ira das nossas esposas, provocar nelas a irritação. E o desrespeito é uma prática que provoca a ira na pessoa. E para piorar as coisas, existem dezenas, se não centenas de maneiras de comunicar desrespeito à pessoa com quem nós estamos conflitando. Por exemplo, algumas palavras que comunicam desrespeito, ou palavras ou atitudes. Recusar-se a conversar. Então veja, você está conflitando com a esposa, por exemplo, ou conflitando com o irmão da igreja. E o irmão quer conversar, e você, não, eu não quero conversar, né? Às vezes o não querer conversar é deixar o sentimento abrandar, né, para conversar depois. Aí tudo bem, sem problema, às vezes é necessário.
abrandar. Mas quando nós nos recusamos para a conversar depois, aí tudo bem, isso isso é um um problema. problema. Às vezes é necessário De abrandar. Mas quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. Às vezes é necessário abrandar. Mas quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. Às vezes é necessário abrandar. Mas quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. Às vezes é necessário abrandar. Mas quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. Às vezes é necessário abrandar. Mas quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. Às vezes é necessário abrandar. Quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. às vezes é necessário abrandar. Quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. às vezes é necessário abrandar. Quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. às vezes é necessário abrandar. Quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. às vezes é necessário abrandar. Quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. às vezes é necessário abrandar. Quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. às vezes é necessário abrandar. Quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. às vezes é necessário abrandar. Quando nós nos recusamos para conversar depois, aí tudo bem, isso é um problema. conflito e ter uma atitude de superioridade. Essas são formas de desrespeito que precisam ser removidas dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, porque isso não ajuda a resolver o conflito. Alguém tem alguma pergunta, irmãos, até aqui? Alguma observação? Então nós estamos falando sobre reações não bíblicas na tentativa de resolver conflito. Já vimos, biblicamente falando, que falar demais às vezes não resolve, ou não resolve. Ser sarcásticos também não resolve. Desrespeitar a pessoa também não resolve. Alguém? Sérgio. E uma pergunta, na realidade. E às vezes, quando a gente está discutindo, em alguns momentos, existe essa questão do silêncio, né? E eu pergunto porque tem momentos que Jesus ele fica quieto, assim, né? Porque realmente eu creio que não tem mais o que dizer, assim. E aí eu fico pensando, né? Quando que é o momento, talvez, às vezes, a gente realmente não responder, né? Tem aquela questão de pérolas aos porcos, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso. São situações que, em questões particulares, você às vezes precisa... eu não sei se vai dar tempo da gente falar isso, nem sei se está aqui. Mas às vezes, para você resolver um conflito com uma pessoa, nesse sentido, você está certo, né? Às vezes é melhor não falar. Mas quando nós falamos aqui de recusar a conversar, é não querer conversar. E deixar a conversa para depois, às vezes, porque vamos colocar assim, a ira está bem forte, é melhor deixar para depois, né? Eu não vejo problema nenhum nisso, nós podemos fazer isso. É aconselhável que, para resolver um conflito com alguém, você marque um horário e planeje o que vai falar, escreva. Vou falar isso, vou falar aquilo, de maneira atenciosa, né? Vou dar ouvidos ao que a pessoa vai dizer. Então, às vezes é melhor deixar para lá, é melhor não conflitar, né? Esperar o momento certo, né? A Bíblia diz que quão boa é a palavra dita no seu tempo, né? Então a palavra pode ser dita em outro momento sem problema, né? O que não pode permitir que o conflito continue, ele precisa ser resolvido, ok? Então veja bem, falar muito não resolve, né? Às vezes, com todo respeito às mulheres, né, as senhoras, elas têm uma tendência de falar mais, né, principalmente no trato com o filho, né, ou com os filhos. Às vezes está conflitando com o filho, ela fala, passa sermão e fala, como se o muito falar fosse resolver, não resolve, né. Às vezes é melhor falar bem menos, ter uma conversa mais franca do que é chamado de loquacidade, não falar muito. Falar muito pode denotar uma atitude pecaminosa. O sarcasmo mordaz, que é um sarcasmo maldoso que visa diminuir a pessoa. O desrespeito também. E, em nono lugar, desenterrar o passado. Desenterrar o passado. Quando nós conflitamos com alguém, e aí houve um processo de reconciliação. Então, por exemplo, marido ou mulher, ou dois irmãos em Cristo, ou dois irmãos no trabalho,
Houve uma ofensa, houve um problema, e aí houve uma reconciliação, houve um perdão, e aí um outro conflito que existe, mais para frente, um tempo depois, aquilo que foi resolvido lá atrás é trazido para a questão. Isso é correto ou não é correto? É correto ou não correto nós trazermos questões que ficaram lá no passado, que já foram perdoadas, biblicamente falando? Não é correto, né? Não é bíblico. Quando nós conflitamos com alguém e houve uma reconciliação, houve um perdão, naquele momento em que foi dado o perdão, que a pessoa foi perdoada, existem vários versículos que falam sobre isso, nunca mais o assunto deve ser trazido em questão, nunca mais, acabou. Porque quando o Senhor nos perdoa, o nosso pecado foi perdoado e Ele nunca mais nos lança em rosto de novo aquilo que já foi perdoado. Então, nós não podemos mais mexer no passado, naquele perdão que foi concedido. O que nos faz trazer de novo o assunto em questão? Quando nós estamos em conflito com alguém, conflitamos, e estamos o tempo todo trazendo, olha, mas lembra lá, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, o que você fez contra mim? Você fez aquilo. Aí você diz assim, mas eu já pedi perdão, já foi resolvido. Não, mas continua vivo aqui, tá me incomodando, e incomoda por causa da amargura, né? Quando nós ficamos amargurados com a pessoa, é porque nós não perdoamos aquilo que a pessoa fez por nós. Então, desenterrar o passado não resolve o conflito, pelo contrário, só piora, deve ser esquecido. Agora, esquecer de uma ofensa não é apagar da memória, nossa memória vai estar sempre lembrando daquilo. Esquecer é não levar em conta mais aquilo, porque aquela conta foi paga, aquilo foi resolvido. Isso não pode acontecer novamente, né? A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 13:5 que o amor não ressente do mal. Ou seja, o amor, a presença do amor cristão no coração da pessoa não faz com que ela guarde o rancor. Então, não se pode desenterrar o passado. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Então, é isso, irmãos. Geralmente, em aconselhamento conjugal, esta é uma atitude constante, né, de a esposa ou o marido trazerem para a questão coisas de, às vezes, 30 anos atrás, que já foi perdoado, que já foi esquecido. Essa é uma luta grande no aconselhamento, quem faz aconselhamento com casais enfrenta, né, de trazer sempre o passado, atualizar sempre o passado, por falta de perdão, por falta de conceder perdão. Alguma dúvida, alguma observação, alguma colocação, alguma contribuição? Gostaríamos que os irmãos também participassem. O nosso propósito é nós nos prepararmos para resolvermos os conflitos, porque eles virão. Não há quem não conflite. Todos nós vamos enfrentar conflito em algum momento. Alguma pergunta? Alguma observação? A 10ª atitude, atitude ou reação não bíblica na tentativa de resolver o conflito é repreensão. Repreensão. O nosso texto aqui é Marcos 14, 3 a 5. Marcos 14, 3 a 5. Vamos olhar para lá. Eu vou fazer a leitura deste texto e eu quero chamar a atenção para uma palavra em especial. Marcos 14, 3 a 5, diz assim o texto: Estando ele em Betânia, assentando-se à mesa em casa de Simão, o leproso, esse mesmo, e veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça.
Versículo 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se faz este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus estava se preparando para a morte, né? Ele seria logo mais traído, morto. E essa mulher, então, derrama quebra um vaso caro e joga unguento em Jesus, para lavar o Senhor Jesus. E provavelmente foi Judas que questionou, né? Esse dinheiro podia ser usado e dar para os pobres. E aí, lá no último versículo, nós lemos assim: e murmuravam contra ela, e murmuravam contra ela. Essa palavra aqui, murmurar, significa literalmente bufar, bufar. Então, alguns deles bufaram de raiva. Você já bufou em algum momento? Quando você está conflitando e você faz assim, ó, né? Alguém já fez isso? Eu já fiz um monte de vezes. Nós bufamos. Então, esse bufar, a palavra aqui é a palavra repreender, né? Nós poderíamos ler assim: e repreendiam contra ela. Então, a palavra repreender é a palavra bufar. E o bufar é uma reação não bíblica na resolução de conflito. Quando você está conflitando com alguém que a pessoa bufa, o que você sente? Ou a gente não sente nada. Ou uma pessoa que vive bufando, né? A palavra aqui é bufar, né? Você se sente mal quando a pessoa está bufando? Ou não? Sente, Carlos? Sente mal, né? Não é fácil. Às vezes eu e o Miguel, nós estamos discutindo num bom sentido. Discutindo num bom sentido de pai e filho. Às vezes o Miguel dá uma bufada, ou às vezes eu dou uma bufada, né? Então, mas com amor, né? Eu tento ver, será que eu estou errado? Será que eu não estou errado? Será que eu estou pegando pesado? Mas que sobe o sangue, sobe. Então, é difícil. Se Deus tem misericórdia de nós, né? Agora, irmãos, essas reações aqui não bíblicas, na resolução de conflito, elas estão presentes na nossa vida o tempo todo, né? E nenhum de nós pode dizer assim: não, eu não tenho nenhuma dessas aí. Nós temos de praticamente todas. O que nós estamos tentando fazer é nos refletir nelas, olhar para elas, identificá-las. Porque às vezes a gente não percebe elas agindo em nós. Mas olhando, principalmente ontem à noite, todas essas atitudes aqui, elas estão nas minhas atitudes. E por isso eu preciso da graça de Deus, né, para que elas sejam de maneira crescente removidas do meu relacionamento com a Adri, do meu relacionamento com as meninas. Principalmente para nós que somos pais, é uma atitude muito ruim, né? Nós, além de pecarmos contra eles, nós estamos dando um mau exemplo, né, para os nossos filhos quando nós agimos assim. Mas eu já tenho praticado isso várias vezes, né? É muito mais fácil bufar do que agir corretamente no meio do conflito. Mas nós precisamos, com a graça de Deus, ter o cuidado para sermos mais comedidos, mais cuidadosos. E no momento em que o coração está acelerado, nós temos que ter talvez um versículo em mente ou planejar um recuo, né? Esse texto de 2 Timóteo 2, 24 e 25, é um texto que Paulo escreveu ao pastor Timóteo, mas ele pode ser aplicado a todos nós, né, que temos procurado servir ao Senhor. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Continuando, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então,
nós que somos servos de Deus, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, que a vontade dele estão presos. Então nós temos que repreender com mansidão, ter o cuidado para não bufarmos, né, mas agirmos com amor. O servo do Senhor, então, não somente a liderança, mas todo cristão, não deve viver a contender e sim ser brando para com todos, procurando instruir, ser paciente, disciplinado, para que a pessoa então possa voltar ao raciocínio, voltar à sensatez e não dar lugar ao diabo na sua vida. Então, nós temos que tomar cuidado com o bufar, né, na hora de um conflito. Uma outra questão, em 11º lugar, é a manipulação. Manipulação. A essência da manipulação é usar meios não bíblicos para controlar as pessoas. Para ser mais específico, envolve incitar uma reação emocional no lugar de uma resposta bíblica de um indivíduo. Então, a atitude de manipulação, ela desperta na pessoa que é manipulada, na maioria das vezes, aquilo que ela tem de pior, né? As emoções específicas que os manipuladores tentam despertar dentro das vítimas vão desde ansiedade, medo, vergonha, humilhação e até a ira. Por exemplo, não é difícil nós vermos líderes religiosos tentando manipular as pessoas para que elas deem dinheiro para suas instituições. Elas falam assim: olha, se você não contribuir, não der uma certa quantidade, Deus vai enviar o devorador, vai destruir a sua saúde, vai destruir as suas finanças. Então, essa é uma forma de manipulação. Isso é impor o medo. Ou então, se você não fizer o que eu gostaria que você fizesse, eu vou expor a sua vida. Eu comecei a ler um livro recentemente. Esse livro é um livro muito interessante para nós lermos, né? Quando Deus é pequeno e as pessoas são grandes. O livro começa a falar sobre um dos maiores medos que o ser humano tem. Todos nós temos, que é o medo de sermos expostos. Nós não queremos que as pessoas pensem alguma coisa ruim de nós. Não há ninguém no mundo que não tenha medo de exposição. As pessoas, às vezes, nós pagamos muito caro para não sermos expostos. E os manipuladores, eles se utilizam desse artifício da exposição ou de ameaça de exposição para controlar as pessoas, né? Ninguém quer ser envergonhado, e ser envergonhado é alguma coisa que nós nos incomodamos muito. Então, ansiedade, medo, vergonha, humilhação e até mesmo a ira. Outra coisa que é usado é o sentimento de culpa, né? Olha, lembra o que você fez? Você fez de errado isso, fez de errado aquilo, agora precisa fazer isso de certo, né? Várias táticas podem ser empregadas no processo de manipulação. Por exemplo, aqui estou falando de práticas. E olha, irmãos, a gente vê isso nas crianças. O que significa amuar? O que é amuar? Amuar. Alguém sabe o que significa amuar? Emburrar, né? Interessante essas palavras, né? A palavra amuar vem de muares, né? Cavalo, etc. Emburrar vem de burro, né? Emburrar. O que significa amuar? Na lavoura, quem trabalha na lavoura, eu não sei se aqui esse termo é empregado, mas lá na nossa região em Minas, o pessoal fala muito assim: olha, o burro ficou amuado, ou o boi ficou amuado, ou ficou, tem outro termo que eles usam, empacado, né? Ficou empacado, não quer sair do lugar. Então, eu percebo isso, por exemplo, na Isa, né, com 3 anos de idade. A gente acha graça, mas não tem nada de gracejo nisso, né? Ela, quando não faz o que ela quer, ela cruza o bracinho assim, chega a soar engraçado, né? E faz um bico, fica ali amuada, né? Então, é uma forma de manipulação. Ou seja, se o papai e a mamãe não fizerem o que eu quero, eu vou ficar aqui, né, amuado. Então, é uma forma de manipulação.
Fazer cara feia é uma forma de manipulação. Chorar é uma forma de manipulação, né? No aconselhamento bíblico, isso é identificado, né? Ultimamente, em conflitos conjugais, os homens choram. Tem uma tendência hoje de chorar para tentar controlar uma situação, né? Acusar, dar ordens, difamar, caluniar, recusar carinho, amizade, bajular, adular, são as formas mais eficazes de manipulação. Então veja, você está no conflito, aí a pessoa começa a chorar, né? Ou ficar amuada. Eu me lembrei agora de um episódio, não lembro de detalhes. O Beno que tem noção boa do Velho Testamento, né? Uma vez que o rei Davi estava numa situação difícil, aí ele forjou lá estava espumando, começou a espumar pela boca, né? Como? Exatamente. Como? Você fingiu de doido, né? É uma forma de manipulação, né? De controle, de resolver uma situação. Então, são maneiras de também que não ajudam a resolver o conflito. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um conflito com o Lucas e tem uma coisa que a gente precisa resolver. Mas ao invés de sentar e conversar, eu começo a fazer elogio para ele. Lucas, você, irmão, você é uma bênção, né? Começo a bajular, né? Começo a adular. Isso não é uma reação não bíblica, né? Eu posso fazer um elogio sincero para o Lucas ou para quem quer que seja, mas antes eu preciso resolver o conflito, né? Porque senão passa a ser uma coisa até meio mentirosa, né? Agora, nós não podemos dizer que qualquer atitude como essa que nós falamos, como amuar, fazer cara feia, chorar, recusar ordens, caluniar, difamar e tal, qualquer atitude dessa isolada seja de fato uma manipulação. Pode não ser, depende da motivação, né? Nós temos vários motivos para fazer alguma coisa. Modemir. Eu acho que uma opinião particular, que a manipulação é um sinônimo de feitiçaria. E a feitiçaria e rebelião são sinônimos. Por quê? Que quando você vai fazer uma manipulação, o que você faz? Você começa a engendrar as coisas. O feiticeiro, o que ele faz? Ele faz as manipulações diabólicas dele para que acha o seu objetivo. Numa rebelião também, você faz o quê? Manipulações para quê? Para atingir o seu objetivo. Por exemplo, hoje nós vivemos muito no meio político, que a gente acompanha de vez em quando, é que faz-se manipulação para o quê? Para destruir o outro. Então, isso é uma feitiçaria, é um pecado de feitiçaria. Toda e qualquer manipulação que você faça contra alguém é manipulação. Às vezes na família a gente faz uma manipulação com os filhos para assim, se você for bem na escola, você vai ganhar um presente. Isso é manipulação, que não é esse o objetivo para que eles sejam alcançados. Aí vai dizer assim, é uma manipulação boa. Não existe manipulação boa, porque você está condicionando o cérebro da pessoa, você está condicionando as atitudes dessa pessoa só em ganhar alguma coisa. Porque, no entanto, é o seguinte, você tem que ser bom porque você precisa ser bom, não porque vai ganhar alguma coisa. Eu quero ir para o céu, não porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas que eu quero é estar adorando ao Senhor. Amém. Então, isso é uma verdadeira. Agora, todas as vezes que você vê numa comunidade alguém que fala, olha, se você fizer tal coisa, você vai ser abençoado. Isso aí é a maior feitiçaria que possa existir, mesmo disfarçada de bons objetivos. Exatamente. Muito bem, irmão Demir. Eu concordo com o irmão, exatamente. Não existe boa manipulação, né? Manipulação, engraçado, né? Ou interessante que a palavra
Lá em Apocalipse fala sobre os feiticeiros, que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E a palavra lá é fármacos. E a palavra fármaco é manipulação, manipulador. Manipula produtos. Eu nunca tinha feito essa associação, mas é verdade, né? Ok, irmãos. Nós estamos terminando, né? A 12ª, tem mais alguma só? A 12ª forma de não bíblica de resolver o conflito é chamado de especulações proféticas não bíblicas. Sabe o que é uma especulação profética? O que é uma profecia? No sentido popular, é quando a gente fala alguma coisa na vida de alguém que vai acontecer, né? É entendido de maneira pejorativa para nós. Mas, por exemplo, quando no momento do conflito você diz para a pessoa assim, olha, você nunca vai mudar, você sempre vai ser assim. Essa é uma especulação profética não bíblica. Você não sabe se a pessoa vai mudar. E mesmo que ela não mude, você não pode dizer que ela não vai mudar. Então, é uma profecia errada. Eu sei que você nunca vai conseguir assumir esse compromisso, né? É também uma especulação profética não bíblica. Você nasceu assim, você não vai mudar e vai morrer assim. É também uma especulação profética não bíblica. Então, nós nunca podemos dizer o que vai acontecer com uma pessoa no momento do conflito. Você não muda, você é um pau que nasceu torto, vai continuar torto. Você nunca vai dar em nada na vida, você sempre vai ser um desgraçado, uma desgraçada. Isso não é verdade, né? E além de não ser verdade, porque nenhum de nós pode saber o que ocorrerá no futuro, o que você fala causa dano nas pessoas. Nós não somos seguidores da teologia da confissão positiva, mas, por um outro lado, nós não fugimos ao fato e não negamos ao fato que as palavras produzem algum efeito no coração das pessoas, né? Então, especulações proféticas não bíblicas é também uma reação errada no momento de resolver um conflito. Em 13º lugar, precipitação. A precipitação é falar antes de pensar. E olha, irmãos, grandes problemas que nós arrumamos na vida, eu particularmente já arrumei, é falar sem pensar. É uma tarefa difícil, né? Você pensar e falar. Geralmente a gente fala para depois pensar. E o que a gente pensa depois não é bom, né? Então é melhor pensar para falar. Algumas coisas podem ajudar nesse sentido, né? Antes de nós conversarmos com alguém, como eu falei para o Sérgio agora há pouco, quando ele levantou uma questão, é necessário nós planejarmos a conversa. Aí a gente pode tomar alguns passos. Por exemplo, eu vou ter uma conversa com o Lucas. Eu vou passar um tempo orando por isso. Senhor, o Lucas é meu irmão em Cristo. Eu preciso demonstrar amor por ele. Eu não posso diminuí-lo. Eu tenho que respeitá-lo. Eu peço a sabedoria do Senhor para poder ser uma bênção na vida dele. Então, eu oro hoje, eu oro amanhã, eu oro quantas vezes for necessário, e para que haja essa conversa. E depois é necessário escrever os argumentos. O que eu vou falar para o Lucas? Olha, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo. Eu devo começar a falar de mim, né? Onde eu tenho errado com você? Onde o irmão vê que eu preciso consertar? O irmão pode me falar. Aí depois eu posso falar para ele a minha observação. Então, eu preciso dar atenção para isso, né? Marcar um encontro e resolver a questão. Em 14º lugar, uma outra reação não bíblica na tentativa de resolver o conflito é a desonestidade. Quando duas pessoas estão brigando, estão conflitando, tudo o que uma fala da outra é verdade? Tudo que uma fala da outra é verdade? Ou ela tem a tendência de exagerar um pouco? Exagera muito. Agora, por quê? Por quê? Aí a gente chega numa questão. Por que, quando nós estamos conflitando, nós falamos do outro de maneira exagerada? Exagerada e mentirosa. A gente começa a falar coisas que não são verdades, né? Por que a gente faz isso? Como? Não, para se defender, para levar vantagem. Melhor defesa é o ataque. Veja bem, qual é
a nossa obrigação diante dos nossos irmãos? Ou diante da esposa, do filho, seja quem for. É o amor. Mas o amor, ele é uma questão que está mais aqui, ó, na cabeça, é um mandamento. É uma questão de razão. Quando nós estamos aflorados, quando as nossas emoções estão afloradas, parece que a cabeça fecha. E aí o coração abre. A gente é muito emocional. E no momento da emoção, o amor vai embora. Ou seja, no momento de um conflito em que nós estamos com as emoções afloradas, a emoção está em alta, mas o amor está em baixa. E aí nós não falamos a verdade em amor. E se nós não falamos com amor, nós falamos com desonestidade. Agora, existe um salmo que diz assim, não precisa colocar, Carlos, eu posso ler aqui. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Então, o salmista aqui, o Salmo 58:3, diz que nós começamos a falar mentira desde que a gente nasceu, né? Nós andamos errados e falando mentiras. Então, a desonestidade na hora de um conflito é uma atitude, é uma reação não bíblica e que não ajuda também a resolver o conflito. Sendo que também nós temos aqui o nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Então essa é uma outra atitude não bíblica. E a última, que o irmão Ademir comentou agora há pouco, atitude defensiva. Como nós já falamos em estudos anteriores, a força motriz que impede a resolução de conflito é o orgulho. Então por que a gente não consegue resolver os nossos conflitos? A gente pode resumir nessa palavra: por causa do orgulho. Nós nos sentimos superiores, eu me sinto superior, e aí eu me defendo. A atitude defensiva é manifestada de várias maneiras. Eu confesso aos irmãos que essa é uma atitude que eu brigo bastante com ela, né? Eu tenho pedido a graça de Deus, principalmente no meu relacionamento com a Adri e com as meninas. Quando a Adri me chama a atenção para, olha, você não fez uma coisa certa ali no que falou para as meninas, né? E aí a minha reação é de defesa, na hora. E é automático, a gente funciona ali no automático. Mas isso não é bom, né? Então eu tenho pedido a graça de Deus, eu tenho orado, pedido sabedoria para que essa atitude seja removida. Eu acho ela muito feia, mas eu tenho praticado isso, né? Que é a recusa em admitir o pecado ou o erro, recusar em aceitar a responsabilidade, reagir com exagero ou crítica. Ou seja, quando alguém me chama atenção, eu critico a pessoa e começo a criticar outras. É uma atitude defensiva. Negar a existência de motivações erradas é uma outra questão que está envolvida com a atitude defensiva. Então, irmãos, para nós terminarmos, a minha oração é que Deus nos ajude a lidarmos com essas questões todas. Elas são nocivas ao nosso relacionamento. Como nós temos falado desde o início, conflitos existem. Nós não podemos decidir entre nós que nós não vamos ter conflitos. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos falhos. E quando eu digo nós somos, eu me jogo dentro. Eu sou responsável, sou corresponsável. Mas todos nós precisamos da graça de Deus para resolvermos os conflitos. Jesus teve conflito com seus discípulos, ele não pecou nos seus conflitos, mas os discípulos pecaram. O apóstolo Paulo com seus colegas de trabalho tiveram conflitos, não há quem não conflite, né? E nós temos que aceitar isso, né? É por isso que às vezes a gente se defende, como se nós não conflitássemos. Nós conflitamos, mas nós precisamos identificar onde nós estamos errando, reparar os nossos erros, quando não os nossos pecados, para que nós possamos ter bons relacionamentos e relacionamentos que glorifiquem a Deus. Ter um bom relacionamento não significa não ter problema, mas significa resolver os conflitos que aparecem para que Deus seja em tudo glorificado e honrado. Alguns passos que eu tenho tomado para a minha vida pessoal são esses: admitir e confessar.
Eu tenho feito isso, tenho procurado fazer. Por exemplo, se você é como eu acredito que os irmãos sejam como eu tenho 3 filhas. Às vezes, eu tenho coisa para fazer o tempo todo. E às vezes uma chega, tem uma atitude errada comigo, de cobrança, né? Aí eu reajo errado na hora, né? Eu coloco uma palavra áspera, eu não sei se com você é assim, mas eu luto com isso. Mas o que eu preciso fazer? É pedir perdão na hora. Olha, minha filha, por favor, me perdoe. Eu admito que eu errei com você. Agora, pensem comigo, irmãos. É fácil pedir perdão? É fácil pedir perdão? Não. Mas é assim que a gente vai consertando, né? E eu tenho pedido perdão para elas, tenho pedido perdão para a Adri. Não que elas também não peçam, elas são pecadoras como eu, né? Mas nós temos que admitir e temos que confessar, para que Deus então nos ajude, para que Ele esteja presente, né, nessas questões da nossa vida. Carlos. E além de pedir perdão, às vezes tem situações que nós, pelo menos eu sofro com isso. Eu sei que eu estou errado, mas o pecado habita em mim. Mas aceitar o perdão é difícil. Não sei se eu estou sendo claro. Por exemplo, uma pessoa vem pedir perdão para mim. Às vezes, o aceitar o perdão que a pessoa vem fazer, o ato da pessoa vir pedir perdão para mim, eu sou orgulhoso, eu sei disso e eu estou errado nisso, é difícil. Então, Deus tem trabalhado comigo nisso. Entende o que eu falo? Sim. Então, é difícil também você aceitar o perdão. Entende? Apagar aquilo, colocar uma pedra em cima é difícil. Então, você tem que aprender a amar Você o fala próximo. aceitar o perdão como ato de perdoar a pessoa? Sim. Exatamente. Por isso que o perdoar é um mandamento, né? E se você não perdoar, Deus também, não no sentido de salvífico, não é no sentido salvífico, mas no sentido de relacionamento com Ele, o relacionamento está cortado, né? Mateus é muito claro nisso. Se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, Deus também não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, você pode ser um crente, salvo, quando morrer vai para o céu, mas você perde o privilégio do relacionamento com Ele. E o relacionamento nosso com Deus, irmãos, é o bem maior que nós temos. Se eu perder o relacionamento com a Adri, que é minha esposa, a minha vida vai, né? Se eu perder o relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, com o Giovanni, com os irmãos da igreja, né, a vida vai. Mas se eu perco o relacionamento com Deus, desaba tudo. E ao mesmo tempo, o meu relacionamento com Deus me permite trabalhar relacionamentos saudáveis com os meus irmãos, né, e com toda a esfera de relacionamento. Então nós precisamos dar perdão e precisamos pedir perdão para bem da nossa saúde, da nossa vida, da vida da igreja, de todos nós. E para falar a verdade, todos nós somos baita pecadores, mas também estamos diante de uma grande graça de Deus, perdoadora, reconciliadora, né, motivadora, levantadora, que nos ajuda a prosseguirmos na vida cristã. Amém? Alguém tem uma pergunta? Alguma observação? Alguma pergunta? Alguém me entregou o nome do senhor? Senhor Rui, muito prazer, viu? Muito obrigado pela sua presença. Toma aqui um cafezinho com a gente vai terminar. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Daqui a pouco as irmãs estão descendo. Agradeço aos irmãos pela sua paciência, pelo seu amor nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Nós vivemos num mundo caído, nós somos pecadores. O apóstolo Paulo nos ensina que, como pessoas espirituais, como filhos de Deus, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, esse nós fazemos. E Paulo nos instrui que nós fazemos isso por causa da carne, da nossa carne que inclina-se para o mal, inclina-se para viver na autonomia, numa vida independente do Senhor. Mas nesta manhã, todos nós declaramos e confessamos a nossa total dependência do Senhor.
confessamos a nossa finitude, nós somos finitos. Nós pecamos contra os nossos irmãos. Nós falhamos quanto ao cuidado que devemos aos nossos irmãos. E eu peço então que o Senhor me ajude a cuidar dos meus irmãos, nas suas fraquezas, nas suas deficiências, a preencher as lacunas ali faltantes. Que o Senhor me dê a graça de fazer assim. Que o Senhor nos dê a todos a graça de sermos santos, sim, de nunca concordarmos com o pecado, nem com o pecado do nosso irmão e tampouco com o nosso próprio pecado. Nos ensine a ser santos, mas também nos ajude a sermos misericordiosos, a termos compaixão, a fazermos aquilo que a Bíblia ensina que devemos fazer, amar o nosso irmão. Nos ajude, nos levante, caso estejamos caídos neste sentido. Nós te louvamos, nós te bendizemos por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o autor da vida, aquele que nos perdoou, que nos salvou, que nos regenerou, que nos adotou como filhos. Muito obrigado pela salvação que temos nele. Abençoa todos os irmãos aqui e que nós tenhamos um dia na tua presença. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a noite.